Se quiser, pode anotar. Hoje eu vou te contar o quanto você precisa ter em dinheiro para comprar a sua casa aqui nos Estados Unidos. Oi, muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Thiago, eu sou loan officer especialista em financiamentos imobiliários para brasileiros e hoje eu vou te explicar como você vai fazer a conta do quanto você precisa ter de dinheiro para comprar a sua casa aqui nos Estados Unidos. Bom, a gente vai usar um exemplo de uma casa de $400 mil. Produção, me ajuda aqui, bota aqui na tela em algum lugar. Uma casa de $400 mil, a gente vai simular um financiamento convencional de quem já está aqui nos Estados Unidos e está comprando uma casa para moradia. Então vamos lá, 5% de entrada, a gente está falando de $20 mil. Só que muita gente não lembra, não sabe que quando você compra uma casa aqui nos Estados Unidos financiada principalmente, você tem os custos de fechamento, o que a gente chama de closing costs. A gente sempre fala que fica em torno aí de 5% do valor do imóvel. Então você tem uma casa de $400 mil, que você vai dar 5% de entrada, que são $20 mil, e mais 5% de custos de fechamento. Esse é um valor, o custo cartorário que a gente chama, que é uma responsabilidade do comprador. Então é uma conta sua além da entrada. Então é muito importante você planejar para o valor de imóvel que você quer ou quanto você tem que juntar. Porém, no conventional, nesse exemplo que a gente está usando, o vendedor pode contribuir com até 3% do valor da casa em ajuda de custos cartorários. Então, nesse cenário, se você conseguir 3% do vendedor, o seu desembolso seria 7% do valor da casa. Então, isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem, né? Numa casa de 400 mil, num conventional, mas a gente consegue destrinchar isso para qualquer tipo de financiamento. Por exemplo, se você fizer um FHA, vai dar 3,5% de entrada no mínimo, né? E o FHA permite 6% de contribuição do vendedor. Então, muito importante a gente fazer uma call para entender qual programa de financiamento é adequado para você e quanto você precisa guardar para poder comprar essa casa. Porque aqui você não precisa somente da entrada, você tem que contar com os custos de fechamento. Bom, a gente usou aqui um conventional loan, né? Agora vamos fazer um outro exemplo. Mesmo valor de casa, $400 mil, só que é por extratos bancários. Você que tem aquele amigo que fatura muito dinheiro na empresa, uma declaração de imposto, baixa. Então, o financiamento dele vai ser por extratos bancários na maioria dos casos. Com o financiamento de extratos bancários, a entrada mínima para moradia é 10%. Então, numa casa de $400 mil, $40 mil vai ser a sua entrada. E a gente volta a mesma coisa dos closing costs, em torno de 5 a 6% de custos cartorários, tá? Então ele tem que ter em torno de $60 mil, tá? Para poder pagar a entrada e os custos de fechamento no financiamento de extratos bancários numa casa de $400 mil. Porém, no financiamento de extratos bancários, o banco permite que o vendedor, ou seja, a pessoa que está te vendendo a casa, dono da casa, contribui com até 6% de custo de fechamento, assim como o FHA. Então, se for bem negociado, se tiver uma equipe te ajudando, um corretor legal para te ajudar a negociar o valor desse imóvel, em vez de pedir desconto, peça o closing costs, tá? E aí você economiza esses $20 mil aí, $20, $24 mil no seu bolso, entendeu? E aí você só dá a entrada, o vendedor paga os seus custos de fechamento. E agora a gente vai para o último exemplo. Vamos imaginar que essa casa de $400 mil é para uma pessoa que está comprando como estrangeiro. Então você que mora aí no Brasil ia comprar a sua casa de investimento aqui perto da Disney, né? Então uma casa de $400 mil, a entrada para estrangeiro normalmente 30%, tá? Então a gente está falando de $120 mil de entrada, você vai adicionar aí mais $20 a $24 mil de custo de fechamento, são $140 a $144 mil de desembolso, tá? Assim como no extrato bancário e no FHA, o banco também permite até 6% de contribuição do vendedor. Então você pode, dependendo da sua negociação, não pagar custos de fechamentos. Mas para estrangeiro tem uma outra conta que tem que ser falada. A gente tem banco que não cobra nenhuma reserva, mas a maioria deles cobra. Então o que são as reservas? Reserva é a sua parcela mensal. Então vamos entender que a sua parcela do financiamento, principal os juros, o seguro, o IPTU, o condomínio, dá um total de $3 mil no mês. Se o banco quer ver 6 meses de reserva, a gente está falando de $18 mil. Então vamos lá, você vai ter ali 140 mil, 144 mil de descapitalização, tá? De investimento na transação. E além desse valor, você tem que mostrar fundos de 18 mil. Não quer dizer que você vai gastar esses 18 mil. Então você tem que mostrar que tem aquele pulmão extra de fundos, né? E realmente só desembolsar lá os $144 mil. Então aí são 3 exemplos diferentes de produtos de financiamento, o como muda a entrada, custo de fechamento, se tem reserva, se não tem reserva. E para isso que é muito importante a gente marcar uma call para entender qual perfil de financiamento encaixa com o propósito da sua compra, né? Com o seu perfil. Qual produto de financiamento a gente vai colocar para você comprar a sua casa. Então é muito importante marcar uma call, entender a sua necessidade, entender o perfil de financiamento, tá? Para ver de fato quanto que você precisa ter para entrada, closing costs, reservas, para a gente conseguir te pré-aprovar para um financiamento. Se você tem interesse em financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos,
tanto na Flórida quanto no Texas, para moradia ou em qualquer estado para investimento, entre em contato que eu posso te ajudar.